Alô, alô, meninas! Aqui é a doutora Érica Montalvão no nosso podcast Mulheres de Peito. Oi, oi, meninas! Mais uma vez a gente se encontrando aqui para um papo bem gostoso, leve, divertido, porque esse tema muito me interessa. Eu tenho uma relação diferente com a comida, depois eu conto. No final vai ser uma surpresa. Hoje o tema vai ser Fases da Mulher e Emagrecimento. A gente vai conversar aqui com a Sabrina Ribeiro, minha amiga do coração, e ela vai tentar facilitar a nossa vida em relação à nutrição e as fases da mulher. Se apresenta pra gente, Sabrina. Bom, meu nome é Sabrina, eu sou nutricionista. Na verdade, minha primeira formação é em biologia, né? E depois eu fiz nutrição, trabalho com nutrição funcional e emagrecimento, nutrição da mulher e atividade física também. Ah, ótimo, ótimo. Esse tema apareceu aqui pra gente conversar sobre isso porque a mulher moderna tem mudado um pouco o perfil, né? Não é só pelo Moderna, mas mudado o perfil em relação a cuidado consigo mesma. A gente fez algumas gravações já anteriores com melhora da qualidade de vida. Então, a nutrição é importante, é um fator importante, também não só como prevenção, como também diminuição de risco de doenças, né? A gente não pode esquecer. E aí, só que a mulher tem a parte hormonal envolvendo tudo isso, né? Isso mesmo. O que você tem para dizer para a gente? Na verdade, assim, na adolescência, né, a mulher ela já começa com uma alteração grande hormonal, né? E essa relação hormonal com a alimentação ela é muito importante, porque a alimentação ela pode interferir na ação hormonal, né? Então, na adolescência, as meninas precisam, né, quando começa o desenvolvimento dos seios, né, o desenvolvimento hormonal, precisa de uma alimentação equilibrada. Né? Na verdade, todo mundo precisa, né? Mas assim, nessa fase que ela precisa de uma alimentação mais equilibrada, de consumir minerais e vitaminas adequadas, né? Carboidrato, proteína e gordura na quantidade certa, né? A gordura vai ajudar na produção hormonal. Os minerais, as vitaminas vão ajudar no desenvolvimento dos ovários, né? Então, isso é muito importante no desenvolvimento da menina. Hoje a alimentação é um pouco... é muito industrializada, né? Isso é muito preocupante, né? Porque os adolescentes, principalmente, eles entram numa pegada, assim, quer comer muito fast food, né? Não se importam muito com a alimentação, eles têm mais vontade de comer coisas diferentes, né? E eu acho também que os pais, né, hoje em dia trabalham muito, fazem muitas coisas e isso facilita um pouco a vida, né? Porque fazer comida de verdade leva tempo, né? Então, acho que isso influencia muito, né? Eu estava conversando, a gente gravou aqui com a Cristiane Barra, né? Uhum. A endócrino infantil, e ela falou exatamente isso. Primeiro, tem que ter o planejamento, né? E segundo, ter tempo e paciência. Porque, na verdade, como as pessoas não têm tempo hoje, né, acabam comprando mais comida, não fazem a comida como antigamente. Antigamente a gente almoçava, a gente jantava comida, de verdade, arroz, feijão, carne, salada. Hoje em dia, não. Hoje em dia a gente vê o pessoal comendo sanduíche na hora do almoço, né, fast food na hora do almoço. Então, acho que isso, com certeza, influencia muito na saúde dos adolescentes, né? Então, a gente vê adolescentes hoje com vitamina D baixa, com alguns minerais também baixos, entendeu? Então, isso ao longo da vida é muito importante, principalmente nas meninas, porque vitamina D baixa, o que vai ocasionar na menina mais para frente, né? Na vida adulta e na vida mais idosa, né, na verdade. Probabilidade de ter osteoporose, osteopenia, porque a vitamina D participa da assimilação do cálcio, né? Sim, sim. As meninas, eu percebo assim, que elas, com esse início da menstruação, elas têm uma irregularidade hormonal, às vezes sangram muito, então elas precisam ter a reserva e ter a reposição,
né, na alimentar para que ocorra esses desequilíbrios hormonais normais desse período, desde que não seja patológico, não seja doença. É comum sangrar mais dias, então ela precisa ter uma alimentação também envolvida nisso. E a gente sabe que a alimentação, e além da alteração hormonal, tem a tensão pré-menstrual, né? Isso piora muito. Com a alimentação industrializada, com excesso de açúcar, né? Então, assim, a alimentação ela é importante também na formação de serotonina, por exemplo, que é um hormônio que dá sensação de bem-estar, né? E a menina fica muito nervosa nessa época. Então, alimentos que proporcionem esse aminoácido, que é o triptofano, que é o precursor da serotonina, é muito importante também, né, nessa época, né? Eu vejo também muita menina com insulina alta nessa fase, verdade. por excesso de carboidrato refinado, né? Então, o que isso pode gerar, né? Espinha no rosto, né? Pode gerar mais para frente diabetes tipo 2. Isso na adolescência. Peguei vários pacientes já, adolescentes, não assim, nem eram sobrepeso com a insulina alta, né? Então, isso é muito grave. Né? O que eu percebo de dificuldade e eu falo que eu também devo ter passado por isso, e agora é outro momento, mas assim, às vezes a gente não consegue parar para comer. Tem alguma formulazinha mágica? Não tem, isso já falo isso toda vez. Eu peço essa fórmula mágica, mas ninguém me entrega. Que pode facilitar um pouquinho nesse período de correria nossa do dia a dia, para que a alimentação não seja tão industrializada? Então, assim, eu costumo falar que a gente pelo menos tem que ter uma refeição de comida de verdade durante o dia, ou no almoço ou no jantar, né? De preferência o almoço, que o pessoal come arroz, feijão, carne, salada. Mas na correria a gente consegue fazer algumas adaptações, entendeu? Tipo lanches naturais, né? A gente usa pão integral, frango desfiado, com salada. Então a gente consegue, calculando, né, no nosso plano alimentar, colocar esses nutrientes em lanches, por exemplo, né, para substituir uma refeição, né? O paladar da menina, na adolescência, ela acaba querendo mais açúcar, a gente sabe, percebe isso, né? E existe alguma dica alimentar para esse período? Porque, assim, eu só tenho menino, né? Quem tem menina deve saber melhor que eu. Eu tenho. Né? Tem alguma coisa que possa ajudar de dicas, né, para as mães e sem forçar, mas que elas comecem a olhar melhor para o tipo de alimentação? Alguma dica de tipo de comida que é mais fácil, que elas podem fazer juntas ou fazer sozinhas? Não, existe uma série de receitas, né, que eu passo no plano alimentar. Por exemplo, a gente faz crepioca. A gente faz panquequinha de aveia com banana, né? Então vai lá, coloca banana, coloca aveia, ovo, faz uma panquequinha que mata um pouco a vontade de comer doce, né? Então tem uma série de receitas que dá pra gente ir substituir ou colocar, né, no meio da tarde, por exemplo, que é um horário que elas gostam de comer doce, né? Que ficam com vontade de comer doce. Colocar alguns docinhos mais naturais, né? Como paçoca, chocolate meio amargo. Então, colocar umas coisinhas assim para evitar esse ataque de ansiedade, de vontade de comer doce que elas têm, né? Uma vez eu fui na casa de uma parente, ela tinha uma adolescente lá, e na geladeira dela, no congelador, tinha frutas congeladas. Ah, é legal também. Uva congelada, sabe? Banana congelada. Morango. Dá para fazer banana no verão, congelada. isso é ótimo. Você congela a banana, daí depois você pega e bate com outra fruta, com morango. A banana é a base, né? Ou até com cacau, fica uma delícia. Como se fosse um sorvete, né? Um sorvetinho, Tem várias receitinhas que dá para fazer para matar a vontade de comer doce sem, né, sair muito do plano alimentar, né, sem exagerar no açúcar, que isso é muito prejudicial, né? E assim, quando você sai para comer, a gente tem mais uma demanda e oferta maior de industrializados, né, de fast food e companhia, né? Aí adolescente aprendeu a comer, e a gente está na fase da mulher madura, né?
Eu acho que a mulher hoje na correria, mas ela já se olha melhor, alimenta bem, ela já aprendeu, vamos lá, na adolescência ela já aprendeu a lidar com a alimentação, na fase adulta ela come bem, e mesmo porque tem que comer melhor, porque ela tem que ensinar para os filhos, de alguma forma é um exemplo que faz o outro seguir. Exatamente. Mas aí vai chegando uma fase da mulher que é perto da menopausa, né? A partir, como vai ser com o doutor Urbano, a partir dos 40 anos pode começar, né? Mas geralmente é de 48 a 52 anos. Mas as alterações orgânicas, né, e hormonais acontecem antes. Isso atrapalha qualquer organismo e a gente quer comer muito carboidrato de novo, né? O carboidrato tem essa relação da recompensa, né? Então, o açúcar, né, no cérebro, ele age como se fosse... ele excita uma zona de prazer, né? Então, assim, é gostoso comer o doce, né? E vicia, né? Então, quanto mais doce você come, mais vontade de comer doce você vai ter, né? Essa é a verdade. Então, assim, o ideal seria diminuir mesmo o doce para você não ter tanta vontade de comer, né? Mas, assim, e é nessa fase que a mulher precisa começar a se preparar para a fase da menopausa, que é pior, né? Que, assim, que os hormônios realmente decaem muito, né? Então, comer alimentos ricos em cálcio e vitamina D, né? Para a saúde óssea, né? Porque nessa fase ela já pode começar a ter uma perda óssea, né? E o que a gente tem estudado muito e veio mais à tona agora, a sarcopenia, a perda de massa muscular nessa fase. Eu vi uma reportagem da Cláudia Raia e eu postei na minha página e vieram rir de mim, que ela fala que ela perde músculo no banho. Né? Nessa fase. É importante a alimentação. O que você indica e o que você orienta nesse sentido em relação à parte muscular pré-menopausa? Então, assim, o que é fundamental, você comer a quantidade ideal de proteínas por dia, né? A quantidade ideal de proteínas por dia varia de 1 grama até 2 gramas de proteína por quilo de peso, né? Não. Eu gosto, né, de prescrever de 1,5 a 2, porque aí você garante... 1,5. E assim, e você garante a manutenção da massa magra, e se a mulher ainda praticar o exercício físico, que é fundamental, né, exercício de resistência, que é a musculação, funcional, ela consegue até ganhar massa nessa fase, né? Então, assim, a quantidade de proteína por dia é fundamental. Bater a meta, entendeu? Só que não é fácil, porque se for pensar... se a mulher tem 60 quilos, né, 50 quilos, sei lá, 60 quilos, 2 gramas de proteína por dia são 120 gramas de proteína. Isso bife de 100 gramas... Na palma da mão, assim. Tem 20 gramas de proteína. Nossa Senhora. Entendeu? Então, assim, o que eu costumo utilizar, muitas vezes, é suplemento com whey mesmo. Né? O whey, assim, hoje em dia, os wheys tem wheys de ótima qualidade, né? Então... sem muitos aditivos, sem corante, sem... mais palatável, né? Isso, gostoso. São os wheys que são muito bons, né? E a gente consegue fazer shake com whey, né? Aí tem muita gente que fala, não, mas não tem problema, né? Não é perigoso. Não é perigoso, assim. Hoje em dia tem muito estudo com whey usado em idosos. Os idosos são os maiores... Eu acho fantástico. Pós-operatório. Pós-operatório. São os que mais se beneficiam de suplementação com whey. Né? Então, assim, se você não consegue bater a meta de proteína por dia, o ideal é suplementar. Ainda mais quem faz atividade física, né? Que é, assim, fundamental também nessa fase atividade física. Não dá para ficar sem, entendeu? Como a gente conversou agora há pouco sobre menopausa, o metabolismo a partir dos 35 anos vai diminuindo. Isso. E diminui mais quando a gente vai perdendo o hormônio feminino, que é o estrogênio. E se ele diminui o metabolismo, antes eu comia meio pão de sal. Eu queimava em vou falar assim, meio-dia. Agora não, agora são 2 dias para queimar. Né? Não é essa proporção, lógico. Mas você precisa queimar um pouco mais de caloria para gastar energia para queimar essa caloria. Isso. Exatamente. O metabolismo, a partir dessa idade, né, quanto mais velho a gente vai ficando, o metabolismo ele vai diminuindo mesmo. E a tendência é acumular gordura, né? E principalmente na região abdominal. Então, que é a gordura visceral, né? Aquela gordura que é mais inflamatória. Né? Então, essa gordura, ela produz citocinas inflamatórias que inflamam o corpo mesmo. Então, quanto mais gordura você tiver,
provavelmente mais inflamada você vai estar. Né? Tem aquela imagem, né? A gente se era gordinha, era uma maçã, depois vira uma pera, porque a gordura, né? Ela começa a acumular em certas regiões, né? Principalmente na mulher, na região do abdômen, quadril, né? E essa gordura é inflamatória, né? A inflamação, a gente sabe que a gente sensível à reação inflamatória é uma porta de entrada para várias doenças. Exatamente. Né? Além de a obesidade, que hoje é considerado doença. E é uma né? doença inflamatória, né? É uma doença que hoje em dia é muito grave e acomete muitas pessoas, né? Então, assim, aumenta muito o risco de doença cardiovascular, né? Diabetes tipo 2, hipertensão. Então, é a famosa síndrome metabólica, né? E geralmente te procuram querendo uma fórmula mágica, igual eu falei, né? Se eu fizer só o seu regime eu vou conseguir. Não, porque a gente é um todo. Isso, exatamente. Né? E a gente precisa avaliar cada paciente de uma forma diferente, porque cada pessoa é única, né? Então, tem gente que tem um metabolismo mais acelerado que realmente consegue um resultado mais rápido, mas tem gente que não. Isso é genético, né? Existem genes relacionados à obesidade, né? Então, tem vários genes. FTO é um deles. Ele mexe com um mecanismo de saciedade, né? Então, tem gente que se sente saciada mais rápido, tem gente que demora mais, né? Tem gente que tem um acúmulo de gordura maior, tem gente que menos. Então, isso é genético. Então, por isso, lógico que genética não é destino. A gente modula, a gente consegue, né? Modular tudo isso, mas a gente tem que entender que cada pessoa é de um jeito. Por isso que não dá para você pegar uma dieta de uma pessoa e dar para outra. Não dá para você pegar uma dieta da internet e fazer, esperando um resultado bom, entendeu? É porque tem um contexto. Às vezes já tem outras doenças de base que tem que ser avaliadas e conduzidas junto, né? Exatamente. A suplementação, quando você indica ela nesse período, é uma específica... por exemplo, a gente entra com algumas vitaminas, né? Que a gente precisa naturalmente na nossa vida em qualquer momento. Mas nesse período de perimenopausa e correria de mãe, cuidar de filha, às vezes a gente não come direito, a verdade é essa. Não podia ser assim, né? E aí, quando você suplementa, você fica melhor. Eu acho que assim, você fica com menos remorso de ter a correria que você tem. O que você orienta? Então, assim, nessa fase da menopausa, existem algumas vitaminas e minerais que são, assim, essenciais, né? Como se fosse a base ali, né? Primeiro, lógico, você tem que fazer os exames bioquímicos para a gente avaliar, dá para pedir vitamina, minerais, várias vitaminas e minerais para a gente saber se tem alguma deficiência maior. Vitamina D é muito importante, né? Porque a vitamina D, como eu disse, ela faz parte no metabolismo do cálcio, mas não é só isso. A vitamina D, a gente tem receptor de vitamina D no corpo inteiro. Então, ela pode estar relacionada com diabetes, ela pode estar relacionada com doenças neurodegenerativas, entendeu? Então, a vitamina D é uma, assim, muito importante. E hoje em dia, o que tem gente com vitamina D baixa, é muito grande a população com vitamina D baixa. Você já leu o que pode estar desencadeando isso? Você já viu alguma coisa falando do que pode estar desencadeando essa diminuição da vitamina D? Então, tem algumas coisas que são o trabalho indoor, né? Dentro dos escritórios, as pessoas não saem mais para tomar sol, né? É uma vida muito dentro de casa, principalmente criança. Tem muitos meninos que ficam jogando videogame o dia inteiro. Não saem para brincar, né? Os alimentos também, hoje em dia, são mais industrializados. Tudo que é mais industrializado, a assimilação dos nutrientes ela é diferente. Não é a mesma coisa que quando você come um brócolis, entendeu? Quando você come um brócolis, tem as vitaminas e os minerais ali. Um ajuda na assimilação do outro. Você tem uma sinergia ali, né? Quando você come uma comida industrializada, que é a mesma coisa quando você toma suplemento ou até vitaminas em fórmula, em cápsulas, a assimilação ela é diferente. Não é a mesma coisa do alimento, entendeu? Entendi. Então, isso também pode estar ocasionando essa deficiência de vitamina D. E hoje tem se falado também, né, do intestino que não absorve direito, né? Exatamente. É a disbiose, né? A famosa disbiose. Então, e principalmente na menopausa, há uma alteração das bactérias intestinais. Então, assim, a gente tem trilhões de bactérias dentro do intestino. Existem as boas e as ruins, isso é normal. Né? Só que elas têm que estar numa proporção assim correta, né? De bactérias boas, de bactérias
que não são tão boas, elas estão todas lá, mas a proporção tem que ser correta. Se você tiver uma maior proporção de bactérias ruins e menor de bactérias boas, tem uma desbiose ali dentro, né? E isso dificulta a assimilação de nutrientes, dificulta a fabricação de vitaminas, que tem vitamina que é fabricada dentro do intestino, fabricação de hormônios tipo serotonina. Você tem boa parte da serotonina, ela é produzida no intestino, né? Sim, então, sim, assim, tem vários livros, né? Tem o Intestino Segundo o Cérebro, né? Eu indico sempre para lerem sobre ele. Então, e que o intestino, então, ele é muito importante também, né? Então, assim, a gente também tem que ter esse olhar para o intestino, né? Que aí entra os probióticos e prebióticos. Qual que é a diferença de probiótico e prebiótico? O probiótico são as bactérias, né? Então, são bifidobacterium, como que chama? Lactobacilos, são vários tipos de cepas, sim, vários. Sim, sim. Os pré-bióticos são o alimento dessas bactérias, legal, entendeu? Tem fórmula que já vem com os dois. Mas não precisa, na verdade, se você tomar o probiótico e comer certinho, já tem o prebiótico ali. Perfeito. Porque as fibras, elas são alimentos para as bactérias. A gente fabrica também aquele TCM, que é a gordura de cadeia média, que é uma gordura muito boa, né? Um lipídio muito bom e é fabricado no intestino também. Ele é alimento ali dessas bactérias, né? Então, para ter um intestino saudável, a gente tem que comer quantidade certa de fibras, de minerais, de vitaminas. Assim, na verdade, assim, né? A gente fica muito preocupado, né? Mas se você for pensar, se você tiver uma alimentação adequada, assim, mais natural possível, com menos industrializados, você tem tudo que você precisa. Uma reserva boa, né? Eu costumo falar assim, o intestino, na verdade, ele é um termômetro, né? Antigamente, falava, você está enfesada. Vem de onde? Você está cheio de fezes. Sim, né? Porque você mexe com o humor da pessoa, né? Exatamente. Então, o intestino tem que estar trabalhando bem. E ele casa também, por isso que eu falo assim, a gente entrou nesse assunto, porque a alimentação também vai trabalhar o intestino aí, né? Sim, fundamental para o intestino. E hoje em dia, eu tenho uma amiga minha que ela faz endoscopia, né? E colonoscopia. E ela falou que hoje em dia, o que tem gente, porque a colonoscopia você faz a partir dos 50 anos, é indicada a partir dos 50 anos se você não tiver nenhuma doença, né? Que hoje em dia, o que tem de pessoas com 40 anos, nem 40, 37, 35, com pólipos intestinais, que é uma coisa que as pessoas têm mais velhas, né? É muito grande. Então, assim, você vê que tem uma mudança, né? Tem um período de tempo para se usar o probiótico, ou assim, 1 mês, 2 meses, ou o tempo inteiro? Então, hoje em dia a gente tem bastante probiótico já bem específico para as coisas, assim. Se você tem uma doença, tem um probiótico já mais específico para isso, sabe? E aí, isso vai depender da conduta, assim, do que a pessoa tem, se é uma desbiose, ou se é algum outro tipo de doença, quanto tempo ela vai utilizar, entendeu? Mas, assim, não é assim, usa pela vida inteira. Não, né? Não, que é uma não dúvida. Precisa. Se você tiver uma microbiota equilibrada, você não precisa ficar tomando probiótico, entendeu? Então, e quanto tempo mínimo? Ou não tem também? Assim, para dar resultado, tem que tomar uns 6 meses. É uma coisa que não é de uma hora para outra, assim, também, entendeu? E até os suplementos, né? A gente costuma falar, tem alguns suplementos que o pessoal, que a gente toma para melhorar alguns sintomas da menopausa e tal. Não é milagre. A pessoa acha que ela vai tomar e vai ficar boa. Não. Isso tudo que é mais natural, que é a base de suplementação, ela demora. Demora mais, é bem gradual a melhora, sabe? Nesse período, e também vem com a baixa do estrogênio, a diminuição de libido, né? Tem uma história que alguns suplementos ajudam na libido. Como é que funciona? Como é que é isso? Como é que a nutrição está vendo isso? Na verdade, assim, existem realmente alguns suplementos que podem ajudar, né? Como maca peruana, tríbulos terrestres, que são substâncias tiradas de plantas, né? Substâncias naturais, que são isoladas, né? E podem ajudar, só que, assim, não tem milagre, né? É um conjunto de coisas. Assim, eu falo que a melhor coisa para aumentar a libido é exercício físico, que aumenta a testosterona e aumenta a libido. O exercício físico é fundamental. Então,
Se você faz alimentação saudável, você faz exercício físico, você faz tudo certinho, se você toma um suplemento, uma maca peruana, sei lá, um tribulus terrestre, ajuda. É o conjunto todo. Agora, se você faz tudo errado, né? Não faz exercício, não como bem, como industrializado, como muito açúcar, e vou tomar maca peruana, não vai adiantar nada. Entendeu? Perfeito. Então, assim, é um conjunto de coisas, né? Não adianta achar que existe milagre, que não existe, né? Por exemplo, assim, na correria da mulher moderna hoje, de manhã, o ideal, tem essa regra mesmo? Tomar café da manhã bem, almoçar mais ou menos, ou não tem mais? Não, assim, não tem uma regra, cada uma de um jeito, mas o que a gente faz, geralmente, é dividir a quantidade de carboidrato, proteína e gordura durante as refeições que a pessoa faz. Tem gente que não toma café da manhã. E tudo bem? E tudo bem. E ela vai comer Porque hoje depois. tem o jejum intermitente, né? Existe o jejum intermitente, então, assim, a gente vai conversar e ver como é a rotina da pessoa e vai adaptar a alimentação ali, entendeu? Antigamente falava, tem que comer de 3 em 3 horas, né? Não precisa comer de 3 em 3 horas, né? Mas tem gente que precisa, você entendeu? Então, individualizado, né? A conduta é individualizada. Exatamente. Não dá fórmula de bolo para todo mundo, não. Exatamente. Tem gente que gosta de tomar um café, tem que comer um lanchinho, um almoço faz bem, porque às vezes a pessoa ela é muito ansiosa, daí ela vai chegar, se ela fica muito tempo sem comer, ela vai chegar numa refeição com muita fome e aí vai comer tudo que vem na frente. Então, tem vários jeitos de você fazer, várias condutas para você aplicar, né? Certo. Então, a gente agora já sabe que para melhorar a libido não adianta só tribulus nem maca peruana sozinho. Não tem um alimento específico para isso, né? Ostra, essas coisas. Porque não adianta ser sedentária, não dorme bem, come mal. Dormir é muito importante, né? Assim, o sono, ele é, além de ser restaurador, né? É à noite que a gente fabrica vários hormônios, né? Então, a melatonina, que é um hormônio que todo mundo, hoje em dia, muita gente usa para induzir o sono, é um hormônio que a gente produz dormindo, né? Então, assim, dormir em ambiente silencioso, no escuro, né? Exatamente. Mudar os hábitos, dormir cedo, porque a gente tem os genes também, que são os genes do clock, né? Que são os genes que específicos do sono, né? Então, a gente produz os hormônios na hora certa. Se você dorme 2 horas da manhã e acorda 10 horas da manhã, isso fica desregulado. Muitas pessoas, tem alguns trabalhos que mostram que muitas pessoas que trabalham à noite têm muita dificuldade de emagrecer. Por essa alteração hormonal que gera, né, o sono, esse sono que não restaura, né? Aquele ciclo circadiano, né? De trabalho hormonal. Exatamente. E a gente sabe que o hormônio hoje é vida, né? Ele tem que estar trabalhando na melhor forma possível, não precisa ser perfeita, mas na melhor forma possível para que todo o restante trabalhe junto. Exatamente. Então, são vários pilares, você vai pensar, né? É a alimentação saudável, é o sono, atividade física, é o estresse, né? E, assim, estresse é uma coisa muito que influencia em tudo, né? Se você fizer tudo certo, mas se você for uma pessoa muito estressada, isso vai atrapalhar muito, né? Alimentos antioxidantes entram nessa história, né? Entra nesse momento do estresse oxidativo, né? Isso. Que é a produção de radicais livres, né? Então, o estresse, ele gera isso, né? Muita produção de radicais livres, né? Que atacam as células, elas dificultam as reações químicas, né? Então, existem alguns alimentos que são alimentos compostos bioativos, né? Que são alimentos que são produzidos por plantas. Geralmente, as plantas, elas têm a proteção delas, né? Contra insetos, contra várias coisas na natureza. E essas substâncias, elas foram isoladas e usadas como antioxidantes na gente, né? Então, tem a quercetina, que é presente na maçã, né? Tem isso que eu ia perguntar. O que está perto da gente que é mais fácil? A quercetina está na maçã e na cebola. Então, eles são substâncias que tem nos alimentos, nas frutas, nas verduras, né? Tem o sulforafano, que é do brócolis, né? Então, eles são substâncias que vão combater os radicais livres produzidos pelo nosso corpo. Os condimentos? Os condimentos, o resveratrol, que é da uva, do vinho, né? Mas o vinho, tem que explicar, é uma quantidade... Não é também... A gente fala que pode tomar vinho e o pessoal fica animado, né? O vinho,
Na verdade, o que tem de bom no vinho realmente são essas substâncias que vêm da uva, né? O álcool, né, que é produzido também na fabricação do vinho, ele não é bom, né, se você for pensar, né? Então, você tem que ter um limite, não dá para você tomar uma garrafa de vinho todo dia, né? Então, assim, uma taça de vinho por dia. Eu ainda prefiro o suco de uva, né? Também. Mas tem várias substâncias que a gente pode utilizar, que são substâncias naturais, que combatem esses radicais livres produzidos pelo nosso corpo, né? Eu li um livro, faz um bom tempo, a gente estava passando por uma fase importante da nossa família, e que chama Anticâncer. David Servan é um neurocientista francês, e ele escreveu um livro. Ele teve um problema de saúde, por coincidência, na cabeça, né? E aí ele começou a estudar a parte alimentar com indicações de estudos clínicos bem palpáveis. Sei. E falou sobre os alimentos, né? E entre os alimentos, ele fala exatamente os antioxidantes, né? Cebola, alho, a cúrcuma. Cúrcuma, que tem a curcumina. Na verdade, em todos esses alimentos, a gente consegue... Existem hoje suplementos à base de todos esses alimentos, né? Mas nada substitui, como eu falei, ao alimento mesmo, natural, né? Então, a curcumina que tem na cúrcuma, que é o açafrão da terra, né? Que é uma substância que é um polifenol, né? Ele que é bem forte, né? O sabor da cúrcuma. Mas dá para você usar em alguns alimentos. É que tem coisa que não dá para você usar todo dia. Não dá para você colocar cúrcuma todo dia na comida, né? Fica... A não ser que você faça um shot, né? Tem gente que gosta de fazer shot, assim, de manhã. Você coloca cúrcuma, própolis, limão. Então, se dá para você fazer uns shots antioxidantes que você toma que nem remédio, entendeu? Mas com substâncias naturais mesmo. Você pega a cúrcuma, põe um limão... E toma imediato, né? Por causa do limão, né? Exatamente, toma na hora e acabou. Né? Então, tem várias formas da gente conseguir esses alimentos, né? Eu vou fazer uma vírgula aqui. As dentistas que escutam a gente falar do limão de manhã... Gente, depois que tomar o shot, escova os dentes. É verdade. Tem essa parte também, né? Tudo tem uma parte, né? Que... além disso, as frutas vermelhas, né? Frutas vermelhas, que tem as antocianinas, né? Então, tem muitas substâncias que são antioxidantes nas frutas, nas verduras, verdura verde escura, principalmente, né? Que são importantes e que se a gente perceber... Eu recebo muita gente lá no consultório assim. Você come fruta? Daí ele fala, como? Você gosta de quais frutas, né? Quais você mais gosta? Todas. Mas você come todo dia? Não, eu gosto, mas eu não tenho costume de comer. Ninguém come fruta. Isso é raro a pessoa que come fruta, porque ela gosta de fruta, mas ela não come fruta porque ela não tem costume de comer. Eu vou falar uma coisa para você. Eu lembro que na minha infância, realmente a gente comia menos, mas tinha fruta o tempo inteiro em casa. Mas se minha mãe picasse e botasse ali, a gente comia. E isso se repete um pouco na minha casa. Né? Tem isso também. As crianças perderam o hábito de pegar maçã e morder. Isso ajuda na dentição. Isso, né? Ajuda na musculatura. Gente, isso é musculatura, exercício para o músculo do rosto. Quem não quiser envelhecer, pegar uma fruta mais dura. Eles não sabem mastigar mais direito. Não, né? Uma vez, uma festinha de aniversário, eu vi um menino pegando uma maçã, tipo, um menino de lá, 8 anos, ele não conseguia comer a maçã, porque ele não conseguia morder a maçã. Assim, inteira, sabe? Então, tem essa dificuldade de contato com o alimento mesmo. Eles não têm contato mais com o alimento. Eles recebem o alimento ali, o prato pronto, né? Muita coisa industrializada e perdem essa... Eu lembro quando eu era pequena, eu sentava com a minha mãe, a gente descascava pão-cã e ficava chupando pão-cã, sabe? Comia pão-cã inteiro, não tinha que ficar limpando. Tirando aquela pele. Agora não pode ter uma pelinha que a criança já reclama. Né? Verdade. E oleaginosas? Onde que entra nessa história? Então, as oleaginosas são muito boas, tem vitamina E. Né? Então, fala pra gente quais as... Porque às vezes eu falo oleaginosa, na nossa comunicação comum, a gente sabe o que é. Oleaginosas são as castanhas, né? A amêndoa, são todas essas... não sementes, são... castanhas, grãos, né? Não, são grãos. Tá vendo, gente? Eu tô aprendendo aqui também. São as castanhas, a amêndoa, castanha de caju, amendoim, todas as que tem muito óleo na composição, né? E são óleos bons, são óleos, gorduras monoinsaturadas, né? Que são substâncias muito boas, tem vitamina E,
que é um antioxidante muito potente também, que a mulher na menopausa é muito bom ela usar a vitamina E, que combate algumas fogachos, algumas coisas que ela tem na menopausa que atrapalham a vida dela, né? A gente, em consultório, costuma prescrever bastante vitamina E para ajudar dolorimentos na mama, tudo, mas ele também atua na depressão, na tensão pré-menstrual. Isso, tem relação da vitamina E na menopausa e na tensão pré-menstrual. Tem uma substância muito interessante também, que é o óleo de borragem. Ah, verdade. Existem até... Tem formulações, né? Hoje em dia, com óleo de borragem mais vitamina E, que ele é usado tanto na tensão pré-menstrual quanto na menopausa. Você falou perfeito. Isso que eu vou falar um adendo, que, na verdade, quando eu prescrevo isso para o paciente acha, não vou tomar. Isso não vai resolver. Porque a tensão pré-menstrual, quem tem, sabe que é muito difícil. Eu falei, começa a tomar e depois a gente... Não fala, não pensa. Depois a gente conversa, depois de 2 meses, para ver o que você achou. Né? Exatamente, porque demora, como eu falei, não é uma coisa que você vai, não é um remédio que você toma uma dipirona e você melhorou. É uma coisa que você demora, a suplementação ela demora para ter um resultado, mas o resultado ela é consistente, né, duradouro, né? Então é muito bom e não faz mal. Não é uma coisa que vai prejudicar a saúde da pessoa, né? Hidratação, né? Hidratar é muito importante, principalmente por causa do intestino. Né? Então, assim, na menopausa, a tendência é ter constipação intestinal. Né? Pela falta do estrógeno, né? Essa mudança da microbiota intestinal faz com que a mulher tenha um pouco mais de constipação. Né? Então, a gente vê muita gente nessa época que não tinha constipação, agora tem. Né? E a hidratação é fundamental, porque não adianta você comer fibra, só comer a fibra e não tomar água. Né? Vai ficar parado, né? Olha, falar pra você que tem muita gente que não toma água, que toma super pouco. Eu tomo quando eu lembro, um copo de manhã, um copo à tarde, sabe? Então, assim, às vezes parece até ridículo a gente falar, não, tem que tomar água, né? Parece que... Mas tem gente que não toma. Eu costumo falar assim, 70% do nosso corpo é água. E quando a gente vai ficando mais velho, vai diminuindo. Então, assim, tomar água deixa a gente jovem, Exatamente, né? Bom para a pele. O intestino funciona melhor, lubrifica todos os orifícios orgânicos. Exatamente, né? E os alimentos piores que você diria para a menopausa? Assim, na verdade... A vida toda, na verdade, né? Mas... que na menopausa, como os sintomas eles são mais, né, agudos, assim, né? Então, a alimentação industrializada, o excesso de açúcar, né, álcool, né, tudo isso piora os sintomas da menopausa. Existem alimentos estimulantes também que podem piorar alguns sintomas. Mulher que tem muito fogacho, por exemplo. Café, né, alimentos com cafeína, isso aumenta o estímulo do corpo e pode ocasionar mais sintomas. Mas não que ela não possa tomar o café, entendeu? Então, assim, reduzir né? o consumo. E ver também, fazer uma experiência, porque cada um de um jeito. Se o café realmente dá algum sintoma, né? Mas o problema do excesso de café também está na absorção do cálcio, né? Então, ele interfere na absorção de cálcio, que nessa época é mais importante, né? Então, a mulher tem que aumentar o consumo de cálcio na menopausa. Isso é fato, mais do que na vida adulta ou na adolescência. Então, tentar tomar o café longe da refeição que você tem esse consumo de cálcio. Né? O pessoal tem mania de tomar café depois do almoço. Tomar um cafezinho depois do almoço. Isso aí vai dificultar um pouco, né, essa absorção. Sim, sim. Em relação a esse período, que eu acho que agora é importante também a gente falar, para a memória. Algum alimento específico que você orienta? Então, alimentos ricos em ômega 3, por exemplo. O ômega 3 é um anti-inflamatório ótimo, assim. Ele é antioxidante, ele é anti-inflamatório. O ômega 3 é essa gordura que vem ou do peixe ou de algas, né? Tem ômega 3 de alga, de algumas plantas. O ômega 3, ele age no sistema nervoso, né? Então, ele ajuda na memória. Algumas vitaminas, o selênio presente, que é um mineral presente na castanha do Pará. Muita gente também tem deficiência de selênio. E você vai pedir num exame bioquímico, você vê que tem deficiência de selênio. E é muito fácil você bater selênio.
Você comer 3 castanhas do Pará por dia, você consegue bater a meta de selênio, entendeu? B12, né? Também, pra memória. B12, vitamina B12. E o idoso, assim, na menopausa pra frente, eu acho que todo mundo tinha que tomar, ou se não comer bem, tem que repor B12 pra mim, que eu acho que é importante. Muito importante. B12, vitamina D, ômega 3, magnésio. Magnésio é fundamental também. Faz parte do metabolismo ósseo, faz parte do sistema nervoso, faz parte de relaxamento muscular. Então, assim, quem tem insônia e até prisão de ventre, tomar magnésio antes de dormir, assim, é ótimo. Porque a pessoa dorme melhor e o intestino funciona. Né? Então, magnésio, assim, é um dos meus preferidos, sabe? Dimalato de magnésio? Tem várias fórmulas, né? Uhum. Tem o dimalato, tem o magnésio inositol, que é mais relaxamento. Então, depende do que a pessoa, quais sintomas ela tem, a gente coloca uma fórmula diferente. Entendi. E aí, volta depois a falar nisso, isso eu acho que vai ser uma outra história para frente. Se o intestino não absorve bem, não adianta botar nada para dentro desse jeito, né? Não adianta. E assim, tem que focar no intestino, né? Comer bem para o intestino funcionar bem, para você conseguir assimilar tudo que você precisa, né? Porque senão não adianta. Então, o intestino é assim, um dos principais no nosso corpo, né? Minha amiga, esse papo nosso vai longe de se deixar. Tem alguma coisa que você quer deixar pra gente guardar dessa conversa boa? Tem uma coisa assim que eu acho pra gente conseguir ter uma vida mais saudável, né? Ter uma vida mais... ter uma expectativa de vida maior, né? O que a gente pode fazer? Uma alimentação mais natural possível, né? Então, comer a comida de verdade, arroz, feijão, carne, frango, não sei, né? Coisas que as pessoas gostam. Comer é muito bom, comer é uma delícia comer, né? Então, assim, esse negócio de fazer dieta muito restritiva é terrível, porque a pessoa, ela, depois que ela faz essa dieta restritiva, ela não consegue manter por muito tempo, gera ansiedade, depois ela volta a engordar tudo de novo. Eu acho que isso é fundamental, porque tem muita gente que faz dieta restritiva, emagrece, depois de 2 meses volta a engordar, isso é muito ruim para a autoestima da pessoa. E comer a gente come por prazer, a gente come para confraternizar com as pessoas, né? Então é bom comer. Então deixar as coisas mais gostosas, essas coisas diferentes para essas ocasiões, né? No dia a dia tentar levar uma alimentação mais saudável, regrada, mais regrada, para depois você poder fazer isso, né? Fazer realmente uma reeducação alimentar, não uma dieta restritiva, né? Acho que isso é importante, a gente conseguir no dia a dia transformar a nossa alimentação, né? Perfeito, perfeito. Minha amiga, muito obrigada pela sua presença. Adorei também. Obrigada a você pelo convite. E vamos ver se a gente se encontra mais vezes, porque a gente tem muito papo para conversar, né? A gente falou tudo, pincelou tudo de uma vez, né? Mas é para dar uma ideia que a gente tem recursos que estão na nossa mão, mas a gente esquece. Exatamente. Né? E isso dá papo para várias outras conversas. Com certeza. A gente vai fazer mais, né? Tá bom? Tá bom. Muito obrigada. Obrigada a vocês, gente.